1 Samuel, capítulo 12, apenas os versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram, e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. E eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Oremos. Pai amado e bendito, estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é perfeita, que é inerrante, que é infalível e que é vida para nós. Pois a Tua palavra ilumina os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra corrige, a Tua palavra nos direciona. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou cada autor de cada livro bíblico, venha ministrar poderosamente em nossos corações nessa manhã. Que venha nos despertar, que venha nos alertar, que venha também nos consolar e a nos direcionar, Deus. Fala ao Teu povo, Deus, em nome de Jesus, e desperta aqueles que precisam ter um encontro contigo, precisam voltar-se para o Senhor, que possam refletir e serem alcançados pela Tua maravilhosa graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, chegamos aqui nesse versículo 12, é um momento marcante na vida de um grande homem de Deus, Samuel, e também do povo de Israel. Se você está nos acompanhando na leitura, você viu que o povo de Israel não tinha reis, veio assim desde o período dos juízes, teve a liderança marcante de Moisés na saída do Egito, chegaram à terra prometida sob a liderança de Josué, e aí, após a morte de Josué, veio um período conturbado dos juízes, que lemos já esse ano também, se você está nos acompanhando na leitura, em que sucederam vários juízes que não só julgavam as causas do povo, mas também lideravam o povo. E esses juízes lideraram Israel por muitos anos, e aparece o livro de Ruth nesse período, e vem 1 Samuel, tendo Samuel como último desse período dos juízes. Samuel não era somente um juiz, mas Samuel também líder. Samuel também era um profeta. Nessa época, como você vê aqui em 1 Samuel, os profetas eram chamados videntes. E chega um momento aqui que vamos revisitar aqui no capítulo 8, em que o povo pede um rei. Assim como as outras nações tinham reis, o povo de Israel também deseja ter um rei. E Samuel fica meio contrariado com aquilo, mas Deus fala ao coração dele, que não estavam rejeitando a ele, mas rejeitando o próprio Senhor para reinar sobre eles. E ele unge Saul, rei de Israel. E Saul começa a reinar em Israel, vence importantes batalhas, e nesse momento é um momento de transição muito importante na história do povo de Deus, na história do Antigo Testamento, e na vida desse grande homem de Deus, Samuel. Ele aqui faz um discurso, como se fosse um discurso de despedida, como se fossem as suas últimas palavras, que não foram suas últimas palavras, mas certamente aqui foram a sua despedida como juiz de Israel, porque agora Israel tinha um rei a quem deveria se submeter, a quem deveria honrar, e Samuel sai do cenário de um líder político, de um líder que dava direção para Israel como um juiz, e agora assume seu papel que ele já tinha de profeta, e como uma liderança espiritual ali de Israel. E o que Samuel iria falar? As últimas palavras de uma pessoa são muito importantes, irmãos. Eu não sei se você pensa nisso, muitas pessoas não pensam, e não tem problema também você não pensar, mas como você vai encerrar seus dias? Como você pensa em concluir seus dias? Como eu disse, Samuel aqui, não temos as suas últimas palavras, mas temos possivelmente seu último discurso ao povo, nesse momento em que ele se desliga, se desfaz da sua função como juiz e fala ao povo que Saul estaria liderando o povo como rei. Então, Samuel está ali. Qual seria as suas últimas palavras? Como você pensa em encerrar seus dias? Hoje é celebrado o Dia dos Pais, e você que é pai, você também que é mãe,
certamente há em nosso coração, de um pai que ama seus filhos, um pai piedoso, o desejo de saber como seus filhos seguirão na vida. E, como eu falei, você não precisa ficar pensando nisso, mas se você pensa como será o fim dos seus dias, certamente seus filhos, você pensa que te trará muita alegria se eles estiverem bem, estiverem temendo ao Senhor com uma vida tranquila, seguindo e tendo um bom exemplo do seu pai. Mas qual foi o exemplo de Samuel? O que Samuel deixou como legado não só para os seus 2 filhos, mas para todo Israel? É sobre isso que vamos ver nessa manhã e refletir sobre isso também. Qual é o legado? Quando chegarem os meus últimos dias, quando chegar a minha aposentadoria, pois aquele se aposentou, por assim dizer, da liderança do povo, como eu estarei? O que dirão acerca da minha vida? Qual legado ficará quando eu estiver próximo a passar, como dizem, desta para uma melhor? E para nós cristãos, certamente é melhor, mas como chegaremos nesse dia? É isso que esse belo discurso de Samuel nos apresenta. O contexto, como já falei, era de Samuel passando do período dos juízes para o período do reinado unido, sob a liderança de Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, e depois o reino é dividido, o reino do norte e o reino do sul. E o contexto, Deus chama Samuel para juiz e ele apresenta diante do povo. Vem aqui, volte ao versículo 1 do capítulo 12, onde diz assim: Então Samuel disse a todo Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês, e eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Vamos voltar lá para lembrar um pouco da mocidade de Samuel. Volte ao capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Versículo 9 a 21. Aqui é aquele momento em que Deus fala diretamente a Samuel. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele acha que Eli, o sacerdote, estava o chamando, e ele vai 2 vezes a Eli, na terceira ele fala: Samuel, pede ao Senhor que fale contigo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus fala a Samuel uma palavra dura sobre a família de Eli. E aqui no capítulo 3, versículo 19, diz assim: Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Isso é muito forte, irmãos. Vou ler novamente o versículo 19. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma, irmãos, olha que coisa forte, nada daquilo que Samuel falou caiu por terra, ou seja, não teve valor, nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Ele ainda operava aqui como sacerdote, um sacerdote ímpio, um sacerdote que não... Ele não era ímpio, certamente, não, a Bíblia não fala explicitamente, mas seus filhos eram ímpios e ele não repreendeu seus filhos, chegou a repreender num momento. E o seu sacerdócio estava cansado, ele era um sacerdote cansado, seu sacerdócio estava comprometido, e Deus exorta ele, Deus fala ao coração dele, e fala aqui, em 1 Samuel, que naquele dia as visões eram raras, a palavra do Senhor quase não aparecia, mas surge Samuel, e Samuel crescia, e Deus falava, e o povo reconhecia que Samuel era um profeta da parte do Senhor. Mas daqui do capítulo 3 até o capítulo 12, que lemos no início, muitos anos se passaram. Alguns sugerem que Samuel liderou Israel por 40 anos. Então, é muito tempo. E, por vezes, o tempo é um inimigo da fidelidade. Por vezes, o tempo é um inimigo das boas intenções. Às vezes, pessoas começam bem no ministério, começam bem na igreja, se batizam com alegria, se preparam com o louvor para servir a Deus, e o tempo vai passando, o tempo vai esfriando a nossa fé. Será que Samuel, agora, era respeitado no início da sua carreira como um homem de Deus, como profeta do Senhor, reconhecido pelo povo, nenhuma de suas palavras havia caído por terra, a palavra de Deus se manifestava a Samuel, e lá no final, no capítulo 12, será que Samuel, depois de atravessar possivelmente 40 anos de ministério, mantinha a mesma admiração, a mesmo respeito da parte do povo de Israel? O capítulo 12, volte para lá que nós lemos, responde essa pergunta. Então, nós vimos o contexto. Samuel aqui já está velho, de cabelos brancos, já ungiu Saul, rei de Israel, está entregando essa liderança como juiz de Israel. E aí o versículo 3 lá do capítulo 12, e é o primeiro ponto que eu quero apresentar para os irmãos, o testemunho de Samuel.
12:3 diz assim: eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem e eu o restituirei. Olha para mim, por favor. Samuel era muito corajoso, irmãos. Poucos são os líderes que têm coragem de chegar para os seus liderados e falar: no que eu tenho falhado, pode me falar. No que eu errei, pode me dizer. Imagina para todo o povo, pois como vimos no versículo 1, ele chamou todo Israel. Então ele chamou todo o povo e falou: ó, pode dizer se eu oprimi alguém, se eu tomei o jumento de alguém, se eu tomei o boi de alguém, se eu enganei alguém, se eu aceitei suborno de alguém. Se tiver, pode falar agora, que a gente vai resolver. A coragem de Samuel e a firmeza dele como homem de Deus após muitos anos de ministério. Qual foi a resposta do povo no versículo 4? Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Meu irmão, aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, eu espero quando tiver os meus filhos, eu já tiver com meus cabelos mais brancos, que alguns eu já tenho aqui, e cada vez estão aparecendo mais. Mas quando tiver tudo branco, se Deus permitir ver meus filhos também já com a idade um pouco mais avançada, espero ouvir da parte dele um testemunho tão glorioso como Samuel ouviu aqui. Ele foi corajoso, ele se expôs, mas ele sabia que Deus era com ele e ele havia vivido uma vida ilibada, uma vida que não havia quem comprometer as suas atitudes. E todos testemunharam, testificaram da integridade de Samuel, mesmo após tantos anos. Então Samuel começou bem, Samuel caminhou bem, e Samuel encerrou sua carreira bem. Louvado seja Deus, irmão. Falei Daniel ou não? Eu ia falar Daniel, falei Samuel mesmo. Samuel teve uma vida íntegra diante do Senhor, e que louvável isso, irmãos. Espero que você tenha esse desejo, que eu tenho também, de chegar ao fim dos meus dias, e ninguém ter nada, não que não vai errar, que todos nós erramos. Inclusive Samuel, nós vamos ver daqui a pouco. Mas chegar no fim dos nossos dias e termos a paz de sabermos que não devemos nada a ninguém. Se tínhamos algo a resolver com alguém, já resolvemos e descansarmos em paz no fim dos nossos dias. E ele diz no versículo 5, e ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então, Samuel estava em paz. Não tem ninguém que tenha nada contra mim, ninguém pode falar nada, não roubei, não defraudei, não subornei, não fiz nada de errado, estou em paz e Deus é testemunha. O povo confirmou: Deus é testemunha. Que momento glorioso. Vá comigo lá em Deuteronômio capítulo 16. Volte um pouco aí na sua Bíblia. Deuteronômio 16. Apenas os versículos 18 a 20. Deuteronômio 16, a partir do versículo 18, diz o que Deus exige dos juízes, a função que Samuel exerceu. Deuteronômio 16, 18. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhe der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Coisa séria. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Como seria bom se essa palavra fosse uma verdade em nosso país, ou se um dia vier a ser. Quem sabe? Podemos orar nesse sentido. Há uma cultura do jeitinho, há uma cultura do privilégio, há uma cultura do... Né, como é que é aquela lei do jogador? Não, levar vantagem... Não, é levar vantagem... tem essa também. O trabalhador que não gosta do patrão, não gosta do trabalho, então fala: você finge que me paga, eu finge que trabalho. Cristão não deve ser assim, irmão. Se você acha que ganha pouco, ore ao Senhor para que você tenha um salário que seja à altura do que você acha que deve receber, estude, trabalhe, busque outro emprego, se for o caso, corra atrás, mas faça o seu trabalho, porque Deus está vendo. E a Bíblia fala que devemos trabalhar como para o Senhor. Mas o que eu estava falando era dessa, que acho que chama de lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Nosso país, infelizmente, tem essa cultura, irmãos, em tudo, isso é entranhado.
Mas Deus, eu creio que pode levantar um povo santo, um povo íntegro, que não aceite suborno, que não trate as pessoas com parcialidade e que siga a justiça, somente a justiça. E foi isso que Deus determinou, prescreveu para os juízes. E nós vemos aqui nas palavras de Samuel que ele viveu assim, irmãos. Ele foi um homem que não subornou ninguém, que não aceitou nada que não era devido a ele, que viveu uma vida íntegra após muitos anos, irmãos. Isso eu acho maravilhoso. Há um livro que me impactou muito há muitos anos atrás, do autor chamado Eugene Peterson, que ele escreve um livro sobre os salmos de romagem, ou cânticos de romaria, que são os salmos 120 a 134, e nesses que os judeus cantavam enquanto peregrinavam para a adoração em Israel. Salmos 120 a 134. E Eugene Peterson deu a esse livro o título Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Uma longa obediência, você obedecer a Deus por toda a sua vida e ir na mesma direção de honrar e glorificar ao Senhor, focando a glória de Deus, como os israelitas faziam, caminhando até Jerusalém. Então, Samuel viveu assim e teve a alegria de ver o povo reconhecendo que ele era um homem de Deus, um homem íntegro. E eu pergunto a você, e já fiz essa pergunta a mim mesmo, como estarei eu no fim dos meus dias? Será que vão dar testemunho e vão falar como o povo falou? Deus é testemunha de que você não defraudou ninguém, você não ficou puxando a brasa para a sua sardinha, você não ficou tendo interesse em ter algo que não lhe é devido. Samuel teve a alegria de ter isso como testemunha. Ele foi firme, falou, Deus é testemunha do que vocês estão falando, e eles falaram, Deus é testemunha. Mas após isso, é curioso, porque Samuel tinha cumprido a sua missão como juiz. Samuel tinha a paz de saber que ninguém tinha nada contra ele na sua atitude. Mas um líder que ama o Senhor, um líder que honra a Deus, ele tem que se preocupar não só com o que ele faz, com a sua vida, mas com o que ele ensina. Hoje em dia, infelizmente, na igreja brasileira, há muitos bons líderes, há muitos homens e mulheres de Deus sérios, buscando a Deus. Precisamos reforçar isso, porque há muita confusão, muita coisa errônea, mas tem muita gente séria, pagando um preço alto para servir a Deus. Mas tem muita gente despreparada também, que ou não tem um caráter, não tem uma postura que honre a Deus, uma postura de integridade, como teve Samuel, ou tem isso, mas não tem um ensino que honre ao Senhor, ou tem um ensino bíblico coerente, mas uma vida que não honra ao Senhor. Samuel tinha as duas coisas. Ele tinha uma vida íntegra que honrava a Deus, e ele se importava no que o povo sabia acerca de Deus. Vá comigo lá no capítulo 12 ainda, versículo 6, volte a 1 Samuel 12. Samuel, que deve ter feito isso ao longo de muitos anos ao povo, novamente fala da história do povo de Deus, 2:6. Então, primeiro eu falei do bom testemunho de Samuel, e agora do belo discurso de Samuel. Versículo 6, então Samuel disse ao povo, o Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor, com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e de seus pais. E ele conta um pouco da história do povo de Israel. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então, ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, isso já está no livro de Juízes, capítulo 4, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. E aí fala novamente do período dos juízes. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam. E vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós. Quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes ao seu mandato, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Até aí. Então, Samuel podia falar assim, ó, já peguei a minha aposentadoria, já estou jubilado como juiz de Israel, passar bem, vou descansar, vou lá
curtir uma praia, vou lá dar um mergulho no Mar Morto, vou lá passear no Mar da Galileia, vou dar um passeio, vou dar um mergulho no Rio Jordão e vou descansar, porque eu já trabalhei muito, 40 anos trabalhando em prol desse povo, mas não, mesmo no seu possivelmente último discurso a todo o povo, Samuel exorta aquele povo a seguir a Deus. E lembra lá do passado, olha o que seus pais fizeram, lá na saída do Egito, no tempo dos juízes, como abandonaram a Deus, e aí a coisa ficou feia, e clamaram a Deus, como a gente faz até hoje muitas vezes, irmãos. A gente às vezes se afasta dos caminhos do Senhor, faz aquilo que não agrada a Deus, aí Deus nos aperta por meio de uma disciplina, por meio de uma situação difícil, e a gente se volta ao Senhor e Deus nos abençoa, que Ele é um Pai misericordioso e amoroso. E Ele fala, agora está aí o rei de vocês, se vocês atentarem aos mandamentos do Senhor, assim como o seu rei, tudo vai bem, mas se não o fizerem, as coisas não caminharão bem, e de fato, infelizmente, muitos anos depois isso aconteceu. E o povo passou muitos problemas por causa dos seus pecados e dos pecados dos seus reis, que se sucederam, muitos deles. Ainda aqui no capítulo 12, agora dê um salto. Samuel opera um sinal, por isso que os judeus também são muito ligados em sinais. Ele fala a Deus que trovejasse, na época que não tinha trovões, o povo fica assustado. É um sinal da parte de Deus, mas aqui, já mais à frente, para ganharmos tempo, diz assim, no versículo 20. Então Samuel disse ao povo, versículo 20, não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade, coisas que passam. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor, olha que palavra linda, o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Foi Deus que decidiu nos trazer para junto dele. Glória a Deus. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. O que Samuel está falando para o povo? A solução para os seus problemas não está em estabelecer um rei. Vocês pediram um rei, Deus deu um rei. Mas a solução está em vocês temerem e honrarem ao Senhor, que Deus vai abençoar vocês. Deus vai mudar a sorte ou vai estabelecer a bênção dele sobre vocês. A questão não é se você tem um rei ou não tem um rei, se você tem um rei poderoso ou não tem um rei poderoso, trazendo para nós, se você tem muito dinheiro na conta ou pouco dinheiro, se você tem uma vida que aos olhos dos outros é uma vida muito boa ou uma vida mais difícil. A questão é se tememos ou não ao Senhor, irmãos. E é isso que Samuel mesmo, no fim dos seus dias, com seus cabelos brancos, ele insiste em falar para o seu povo. E aí, aproveitando o contexto aqui, estamos celebrando hoje o Dia dos Pais, eu pergunto a você que é pai, e também vale para você que é mãe, e até para você que não é pai nem mãe, mas tem pessoas que podem se beneficiar da sua vida, do seu ensino, o que temos ensinado aos nossos filhos, irmãos? Há hoje em nossa cultura uma preocupação muito grande com a carreira das crianças, dos jovens, e não há problema em que você invista no estudo dos seus filhos, não há problema em que você invista para ele poder avançar profissionalmente, constituir uma carreira, não há problema nisso. Mas será que damos o mesmo peso ao ensino, à carreira profissional que desejamos aos nossos filhos, que damos à carreira espiritual? Muitos pais hoje estão muito preocupados em daqui a 15, 20, 30 anos terem um filho engenheiro dentro de casa, terem uma filha médica, terem um filho professor, ou outra profissão digna e honrosa, como muitas outras, tendo faculdade ou não, mas muitos estão muito centrados e preocupados com isso, e não há problema nenhum nisso. Mas será que é em nosso coração também, ou até eu diria que deveria ser mais ainda, o desejo daqui a 15, 20, 30 anos, nossos filhos temam e amem ao Senhor? Ou como a gente vê, infelizmente, na vida de alguns pais ditos evangélicos, que vem o filho totalmente desviado, às vezes ateu, sem temer a Deus, pelo menos ele tem uma boa carreira, ele tem uma vida tranquila, fez um bom casamento e tem uma boa carreira, no final, quem sabe ele se volta para o Senhor. Não pense assim, meu irmão. O bem mais valioso que possamos deixar para os nossos filhos são os ensinos que falam da vida eterna. Ensine a seu filho como fez Samuel com o seu povo. Ensine sobre as coisas de Deus. Seja persistente, como diz lá em Deuteronômio 6.
seja propício ou não, inculque na cabeça dos seus filhos a palavra do Senhor, ensine a eles que eles precisam conhecer a Deus, precisam temer a Deus, e aí se forem engenheiros, se forem médicos, se forem astronautas, seja lá o que for, o temor ao Senhor não se aparte do seu coração. Essa é a melhor parte. Samuel entendeu isso, irmãos. Há muitos pais, eu liderei jovens por muito tempo, os irmãos sabem disso, e era muito triste, às vezes, ver pais chegando a nós, líderes de jovens, como se nós fôssemos um guru que pudesse salvar seus filhos. Nem o líder de jovem, nem o pastor pode fazer isso. Mas vinham desesperados, o que eu posso fazer? Eu não sei. Onde foi que eu errei? Meu filho entrou na faculdade e se tornou um ateu. Hoje não é muito difícil acontecer isso, porque as faculdades estão imersas num pensamento materialista, num pensamento comunista, num pensamento consumista, tudo de ruim. E não é difícil ver jovens cristãos entrando na faculdade e se afastando dos caminhos de Deus. E às vezes falam, mas eu não sei onde é que eu errei. Às vezes, irmãos, fazemos as coisas certas e mesmo assim coisas ruins acontecem. Mas eu sei que tem muitos pais que passaram a vida toda, a infância toda, a juventude, a adolescência dos seus jovens, ensinando a eles que é mais importante se dedicar aos seus estudos, mais importante se dedicar à sua carreira do que à igreja. Eu estou cansado para ir na igreja. Não vai, tudo bem, não tem problema não, você tem prova amanhã, semana que vem você vai. Não tem problema não, você faltar um culto, não tem problema não, você não está na escolinha, não tem problema você participar disso ou aquilo. Vamos orar hoje, eu estou cansada, então dorme mais um pouquinho que amanhã você tem aula cedo. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Ensine a seu filho a ter as prioridades corretas. Ensine a estudar, a batalhar por uma carreira, a buscar uma vida íntegra que glorifique a Deus, mas, sobretudo, a conhecer ao Senhor. Samuel entendeu isso, embora na casa dele as coisas não tenham ido muito bem, é o próximo ponto que veremos. Mas ele, no fim dos seus dias, tendo ali todo mundo atestado, assinado embaixo, Samuel, Deus é testemunha que não temos nada contra você. Ele podia virar as costas e ir embora, mas ainda assim ele lembrou o povo, sirvam ao Senhor, temam ao Senhor. Versículo 24 que eu li novamente, tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Se há algo que eu gostaria que você guardasse nessa manhã é isso. Sirva ao Senhor fielmente de todo o coração. Se você ensinar ao seu filho o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele pode se tornar um grande profissional e trazer muitas alegrias a você e abençoar muitas vidas. Mas o mais importante, se isso vai acontecer ou não, às vezes não sabemos, mas o mais importante ele terá, que é o temor do Senhor no seu coração. Então, a primeira coisa, o bom testemunho de Samuel. O segundo, o belo discurso de Samuel. E o terceiro ponto é um pouco surpreendente, que após falar isso tudo que falamos de Samuel, vamos só, antes de eu ir para o terceiro ponto, abre em Jeremias capítulo 15, olha quem fala e o que fala de Samuel. Vamos ver alguém que foi falar de Samuel lá nos dias de Jeremias, muitos séculos depois, anos e anos depois, o profeta Jeremias está questionando a Deus por causa do juízo que viria sobre o povo, e olha o que é dito, e Samuel aparece citado lá. Jeremias capítulo 15. Jeremias está questionando a Deus, Senhor, mas o Senhor vai fazer isso mesmo com o povo? E olha o que Deus responde a Samuel no capítulo 15, versículo 1. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Deus estava muito furioso com o seu povo rebelde. Misericórdia. Fazer uma música desse... Aí, Diácono Marcos e Isabela, vamos fazer um louvor? Mesmo que Samuel e Moisés aparecessem diante... Tem que ser um rock, um heavy metal, né? Mesmo que Moisés e Samuel apareçam diante de mim, eu não quero saber desse povo. Acho que não vai ter muito ouvinte, não. Ainda mais nos nossos dias. Mas Deus falou isso. Então, quem testificou de Samuel, irmãos? O próprio Deus. Quem falou que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava de um mal? O próprio Deus. Então, Deus dá testemunho de Samuel e bota ele do lado de Moisés, o legislador, o libertador, considerado pelos judeus uma das maiores, se não a maior liderança que existiu em Israel. Samuel é honrado pelo próprio Senhor, irmãos. Falando para Jeremias, que foi um dos maiores, muitos consideram Jeremias o maior profeta de Israel, porque Jeremias profetizou por 40 anos e o povo não ouviu. Às vezes você prega uma mensagem e o pessoal não dá atenção. 2, 3, agora imagina 40 anos, irmão.
Ele falando para o povo dos seus pecados, e o povo querendo ouvir falsos mestres, falsos profetas. Jeremias foi um grande profeta da parte do Senhor. E ele está aqui intercedendo pelo povo, e que Deus fala para ele, ainda que Moisés... Tipo assim, Jeremias, se bota no teu lugar aí. Tu está intercedendo, mas mesmo que Moisés e Samuel viessem diante de mim, dessa vez eu não vou salvar meu povo não, porque chegou no limite. Esse era o testemunho de Deus acerca de Samuel. Só que ainda assim Samuel teve problemas. Ainda assim, Samuel teve tristezas. Eu aprendo logo de cara com isso, que o fato de Deus dar um bom testemunho de nós, como Deus deu de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal, não nos livra de passar por tristezas e sofrimentos. Há uma maldita teologia da prosperidade hoje em dia, que diz que se você honra a Deus, você não vai ter problema, não vai ter sofrimento. Isso é maldito. Uma vez que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, por que conosco seria diferente? Por vezes você honra a Deus, por vezes você tem um testemunho íntegro e libado como tinha Samuel, por vezes você se preocupa em ensinar a palavra de Deus para aqueles que estão sob a sua influência, e ainda assim passamos por sofrimentos, irmãos. E com Samuel não foi diferente. Volte agora não ao capítulo 12, mas ao capítulo 8, para vermos a tristeza de Samuel. Vimos o bom testemunho de Samuel. Vimos o belo discurso de Samuel. O terceiro e último ponto. A tristeza de Samuel. 1 Samuel 8, versículo 1 diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Só até aí por enquanto. Imagina, o grande Samuel, o juiz, aqui talvez já tivesse passado os quase 40 anos, já velho, ele coloca seus filhos, e o nome dos filhos, quem é pai aqui sabe que você sempre pensa qual vai ser o nome do seu filho. Nessa época, então, era carregado de significado, mas ainda hoje a gente pensa, qual vai ser o nome do meu filho? Eu sempre quis ter um filho chamado Daniel, o Senhor é meu juiz, ou o Senhor é minha justiça. Raquel também é um nome bíblico, João, e a gente pensa no nome que vai dar ao nosso filho, isso é bom. Joel significa, Yavé é Deus, é Joel, o El, né, de El Shaddai, fala acerca de El Elyon. O Jó ali é uma, esqueci o nome agora, uma simplificação de Yavé, então é Yael, Yah, que é Yavé, Yael, Yavé é Deus. E Abias é o mesmo prefixo que nós encontramos em Aba, que quer falar de pai. Então, a Aba, ou Abi, Ias, que também é Ia, que também é mesmo nome para Yavé. Ia. Então, Ab, Iá, Deus é pai. Então, o nome dos filhos de Samuel, Yavé é Deus, Yavé é pai. Imagina como ele carregou de expectativa a vida de seus filhos, como ele colocava seus filhos diante de Deus. Mas olha o que diz o verso 3. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Que triste isso, irmãos. Tudo aquilo que Samuel falou no fim dos seus dias que não fez, seus filhos estavam... Tudo não, mas algumas coisas seus filhos estavam fazendo. E tudo aquilo que Deuteronômio falou que o juiz não poderia fazer, Joel e Abias, filhos de Samuel, agora eram juízes, estavam fazendo, subornando, pervertendo o direito e sendo avarentos, irmãos. Que tristeza. E aí, nesse contexto, que os anciãos vão para Samuel e falam, teus filhos não são igual a você, não. Então, constitui um rei para nós. Isso gera tristeza também no coração de Samuel. Qual foi o erro de Samuel? Alguns entendem que Samuel errou em querer constituir juízes, como seus filhos como juízes, que o exercício dos juízes em Israel não era hereditário. Então, talvez ele não devesse ter constituído seus filhos como juízes. Talvez ele tenha errado nisso, mas a Bíblia não fala. Talvez ele tenha errado na criação dos seus filhos, a Bíblia também não fala. E onde a Bíblia não fala, eu prefiro não falar também. Mas a gente pode conjecturar que, pelo todo o testemunho do povo e do próprio Senhor acerca de Samuel, eu creio que ele deveria ter algum zelo na instrução dos seus filhos. E aqui eu falo algo, aqui me chama a atenção, que se de fato Samuel instruiu seus filhos na lei do Senhor, que eu creio que pelo perfil dele, ele assim o fez, chegou uma hora que seus filhos não quiseram seguir os seus caminhos.
E às vezes as pessoas na igreja evangélica têm uma visão um pouco ingênua da vida, que falam assim, não, mas lá em Provérbios diz que você tem que instruir seu filho, que ele nunca vai se afastar do caminho, não sei o que. É verdade, está escrito lá. Só que Provérbios é um livro de princípios gerais para uma vida sábia. Bem próximo a Provérbios, tem outros 2 livros que precisam ser lidos também. E por isso que a gente vai ler todos os livros sapienciais nesses 2 anos de leitura bíblica. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. A gente lê Provérbios com o olho em Salmos, que mostra as lamentações, entre outras, do povo de Deus diante das agrúrias da vida, inclusive de filhos que trazem tristeza ao seu coração. Você lê Provérbios do lado de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que honrava ao Senhor, que orava pelos seus filhos, que oferecia sacrifício caso eles estivessem em pecado, e teve a dor de ver todos eles mortos num dia só. Então, se você é um pai que talvez seja afligido pela culpa, mas eu sempre honrei a Deus, eu sempre coloquei meus filhos no altar de Deus, o que aconteceu? Que eles estão, para usar as palavras aqui dos filhos de Samuel, Abias e Joel, que eles estão se inclinando à avareza, estão aceitando o suborno, estão pervertendo o direito. Saiba que você está do lado de Samuel, um dos homens mais piedosos que a Bíblia nos mostra. Isso quer dizer que eu tenho que relaxar? Então deixa meu filho ir para o inferno? Não! Ore, incline seu joelho diante do Senhor, clame a Deus pela vida dele, mas liberte-se da culpa. Porque o fato de você ter colocado um filho no mundo e ter instruído nos caminhos do Senhor, não garante que seu filho vai seguir ao Senhor integralmente todos os dias de sua vida. Há testemunho de grandes homens de Deus que tiveram filhos que não honraram a Deus, na história da igreja, na história recente e na história bíblica. Daqui a pouco vamos entrar na leitura bíblica em Reis. Aí você vê reis íntegros que amavam o Senhor, sucedidos por reis ímpios. Manassés talvez tenha sido o pior rei de Judá. Reinou durante 55 anos. É atribuído a ele o assassinato do profeta Isaías dentro de um tronco. Diz a tradição judaica que Manassés colocou o profeta Isaías dentro de um tronco com um buraco dentro e o cerrou ao meio. Esse homem era cruel, esse homem era terrível, mas no fim dos seus dias ele se arrepende diante do Senhor. E o seu filho não segue os seus caminhos, mas mais à frente se levanta um rei piedoso. A gente não controla as coisas. A gente é uma geração viciada em controle. A gente quer controlar todas as coisas, mas isso é tolice. Ore, apresente seus filhos diante do Senhor. Fala, Senhor, não permita que meus filhos sejam como os filhos de Samuel, que foi um homem íntegro, um homem temente a Deus, mas quando seus filhos começaram a julgar Israel, deu tudo errado. Invista, insista em colocar e semear a palavra de Deus no coração dos teus filhos, mas sabe que vai chegar uma hora que eles vão ter que assumir a responsabilidade deles. Mesma coisa vale o marido e a esposa. O marido é o cabeça da esposa, ele tem responsabilidade ao sacerdote do lar. Mas isso não significa que toda atitude da esposa é responsabilidade do marido. Então a esposa tem uma atitude estulta, tem uma atitude errada, isso é culpa do marido? Não. Ela é adulta, ela é responsável pelas suas responsabilidades, pelos seus atos. O marido tem a responsabilidade de liderar espiritualmente o lar, de trazer provisão, de ser um homem íntegro e reto, que honre a Deus e honre a sua família, mas não é justo. Eu tenho batido muito nos homens, mas vamos ser justos. Todo problema da esposa é problema do marido? Não, não, não. De semelhante forma, nem todo problema dos filhos é problema dos pais. Uma leitura ingênua das Escrituras, às vezes, sugere isso. Mas não é isso que nós vemos. Por isso que a gente tem que ler toda a Bíblia. Muitos evangélicos hoje, no afã de ler a Bíblia e de ensinar a Bíblia, ensinam só o que está escrito, mas a gente tem que saber o que está escrito e o que também está escrito. Foi assim que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto. Lucas 4, Mateus 4. O diabo falou, está escrito. Jesus respondeu, também está escrito. Está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Salmo 91, salmo belíssimo. Para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente tem que saber o que está escrito e o que também está escrito. Está escrito que os pais têm que ensinar seus filhos, mas também está escrito que se o filho pecar, ele receberá a paga do seu pecado. Ezequiel capítulo 18. Vá comigo lá, só para tirar alguma dúvida que possa estar rondando na sua mente. Ezequiel 18. Abre e olhe para mim, por gentileza. Você já comeu uva verde? É bom? Não é uva verde que é verde, não. Só a história assim.
Existe uva verde, verde, e existe uva que não está madura. Então, deixa eu reformular minha pergunta, perdoem se não fui claro. Você já comeu uva que não estava madura? É bom? É o quê? Qual cara você fez? Hã? É daquela aflição. Até uma aflição nos dentes, não é isso que acontece? Eu gosto muito de uva. Raquel também. Mas a gente gosta mais de uva roxa, mas se a uva tiver verde, às vezes tem um monte de uva bonitinha, tem uma ali no meio, né? Uma uvinha infeliz ali que você pega assim, cheio de alegria. Tá horrível. É isso? Acontece nas melhores casas. E acontecia também no povo de Israel, olha que diz Ezequiel 18. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas, no sentido de uva que não está madura, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Isso vai continuar a leitura, vai dizer de um filho justo, que age com justiça e retidão, que faz tudo certo, e que o pai faz tudo errado. Deus vai cobrar o pecado no pai, mas o filho vai seguir sua vida. E a partir do versículo 10 fala o contrário, de um homem justo que gera um filho ladrão, assassino, e o pecado vai ser cobrado do filho. Esse capítulo aqui é um tiro de misericórdia na maldição hereditária. Acaba com quem ainda acredita nesse ensino errado, de que diz que você se converte, você ainda tem que fazer uma campanha, tem que fazer alguma coisa para se libertar de maldição do pecado. Uma vez convertidos a Cristo, todas as maldições foram encerradas. Ele cravou nas cruzes. Cremos em Jesus, cremos que Ele ressuscitou dos mortos, acabou. Agora, a influência dos nossos pais muitas vezes permanece. O que nós aprendemos, hábitos errados, pensamentos errados, temos que nos purificar diante do Senhor. Mas a maldição hereditária não existe. E esse texto é uma das provas, está lá no Antigo Testamento, nem no Novo, que evidencia isso. Mas o que ele está dizendo aqui? Estavam dizendo em Israel, o pai comeu uva verde e quem sentiu agonia no dente foi o filho. Ele falou, nunca mais falam isso em Israel, que eu vou pedir contas de cada um individualmente. Então, você que é pai, você que é mãe, batalhe pelo seu filho, ore por ele, apresente ele diante do Senhor todos os dias. Clame incessantemente pelos seus filhos. Colocá-los diante do Senhor, colocá-los é o maior presente que você pode dar a eles. Mas se as coisas não forem bem e você tiver paz, como teve Samuel, o que vocês têm contra mim? Ninguém tem contra mim. Não se culpe, nem se acuse, porque existirão filhos ladrões de pais justos. E a Bíblia está repleta de exemplos. Ah, mas eu não quero que meu filho seja ladrão. Também não. Então vou orar, vou ensinar, vou fazer tudo que eu puder. Mas eu não posso ser responsabilizado por todas as atitudes dele. Isso não é justo. Isso não é o que a Bíblia ensina. Então, se não é o que a Bíblia ensina, não é o que a gente deve ensinar. Para concluir, irmãos, Samuel teve um bom testemunho. Samuel teve um belíssimo discurso, ensinou o temor do Senhor até, literalmente, o fim dos seus dias. Mas Samuel também teve tristeza. Se você é um pai que não tem agido bem com seus filhos, e pai, que eu incluo as mães também, e os avós que podem ajudar, e os sobrinhos, e aqueles que não têm filhos, mas podem ajudar na educação de outros, siga o exemplo de Samuel, de ser íntegro, reto, temente a Deus, como Deus falou de Jó. Que Deus dê testemunho da nossa fidelidade, irmãos. A pessoa mais importante a testemunhar não são nem os israelitas que estavam diante de Samuel, é o próprio Deus, e ele fez isso, como vimos lá em Jeremias 15. Que Deus testifique a seu favor e a meu favor de que somos homens e mulheres piedosos que temem ao Senhor e honram o nome dele. Ah, mas ninguém está vendo, não interessa. Ninguém está vendo quando eu deixo de subornar, ninguém está vendo quando eu deixo de furtar, ninguém está vendo quando eu deixo de honrar o meu trabalho, não interessa, Deus está vendo e Ele pode dar testemunho de você. Honre a Deus instruindo seus filhos nos caminhos do Senhor. Agora, se as coisas não saírem bem como você gostaria, e você tiver paz de que você fez a sua parte, não deixe a culpa dilacerar seu coração. Continua batalhando, continua clamando, continua apresentando diante do Senhor. Não dê descanso aos seus olhos enquanto seus filhos não estiverem na presença do Senhor. Mas dê descanso ao seu coração. Nem toda atitude errada dos nossos filhos é por conta dos nossos erros. Acho que esse é um bom feliz dia dos pais. Né? Pelo menos para alguns eu creio que seja. Samuel foi honrado pelo Senhor. Samuel foi um grande homem de Deus. Samuel
se preocupou em aplicar as verdades de Deus ao seu povo no seu tempo, mas não teve uma vida perfeita, nem isenta de tristezas e dificuldades. E assim somos nós também. Mas há algo muito sutil aqui no texto, que nós não lemos, mas está no capítulo 8. Quando Samuel vai inquirir ao Senhor. Senhor, eles estão querendo um rei, não querendo que o Senhor reine sobre eles. E Deus vira para Israel e fala assim, para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. E é isso que a gente faz continuamente. Deus é o rei, Deus é o Senhor, dele é a terra e a sua plenitude. E o nosso coração é pecador, irmãos, todos nós. Frequentemente, nosso coração é tentado a se afastar do Senhor. Frequentemente, nosso coração é tentado a ser de um filho que não honra o Pai que está nos céus. Mas sabe o que Deus fez? Já que a gente é assim, já que eu sou pecador, já que Ele é um Pai bom, misericordioso, já que Ele é um Pai amoroso, já que Ele é um Pai compassivo, mas nós somos resilientes no pecado, nós somos pecadores, nós somos de um coração duro. Ele enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não faria isso, irmãos, por um bando de pecadores que rejeitam o Senhor. Você, pai, possivelmente não faria isso também, mas Deus fez. E Samuel foi um homem íntegro diante do Senhor, mas teve suas falhas. José foi um homem notável diante do Senhor, mas também teve as suas falhas. Davi não precisa nem dizer, Salomão piorou. Mas o Filho de Deus não teve pecado. Abriu mão da sua glória, como cantamos há pouco. Fez-se semelhante a um homem, 100% homem, plenamente Deus. Para morrer por pessoas como aquele povo de Israel, que frequentemente rejeitavam o seu pai. Para pessoas como Saul, que se encheu de vanglória e achou que era o máximo. E quando apertou, ele fez coisas que era para o sacerdote fazer, para o profeta ali, para o sacrifício que era para Samuel fazer, ele fez. Atropelou tudo, fez tudo errado. E por pessoas como eu e você, pecadores, ímpios, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz lá em Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E essa é a mensagem da cruz do seu evangelho. Samuel teve a tristeza de ver seus filhos se desviando, mas ele falou, eu não segui por esse caminho que meus filhos seguiram. Mas Deus teve a tristeza de ver seu filho sofrendo, agonizando, sem pecado. Mas nisso ele recebeu o meu pecado, o seu pecado, e trouxe a nós a sua justiça. Que pai é esse, irmãos? Esse é o nosso Deus. Então que sejamos como Samuel, que honremos ao Senhor, mas que nos lembremos que por mais que falhemos na educação dos nossos filhos, que falhemos na direção que dermos à nossa vida, há um Deus amoroso, um Pai, que ainda assim nos ama e nos acolhe em Cristo Jesus para a glória dele. Vamos orar. Fique de pé, por gentileza.